Bom, gente, e falar de estrutura organizacional, nós temos que falar sobre direção. Direção é um processo, ok? Direção é o ato da gente delegar, ou de a gente, entre aspas, segurar, né, o controle das coisas. A direção ela pode ser feita pela motivação, né, que é dar condição para que o outro possa executar o trabalho, que é o que a gente chama de estimular, pela delegação, que é justamente designar a tarefa, pela comunicação, que é o que a gente faz, né, garantir que você entenda o que eu quero, né? O fluxo de informações é justamente você saber dar as ordens, né? E comunicação é uma das coisas que mais fazem sentido dentro da empresa. E, claro, a liderança, que é o principal, que é o ato de influenciar a ação do grupo. Gente, o estilo de liderança nos diz muito sobre a direção de uma empresa. O líder, bem como a sua relação com os liderados, pode se dar pela personalidade e valores pessoais, pela personalidade, valores, conhecimentos e experiências, inclusive de quando ele foi liderado, né, que ele tem aquela chamada empatia com o seu grupo, e por também situações. Existem líderes que surgem justamente quando a casa está pegando fogo, que tem aquela posição, né, assertiva. É feita por impulso, mas são, entre aspas, né? Impulso é ótimo, mas assim, a forma como a gente consegue encaminhar o grupo para sair de uma trilha que é perigosa faz com que a gente se torne líder por aquele momento. Olhe bem, a gente está falando de líder e não de chefe. Chefe é aquela coisa de que eu só faço, que eu estou num posto acima e que eu não tenha nenhuma relação de troca com os meus liderados. Liderança é o sentido de que há sempre a troca. O desempenho da equipe é influência de como o líder consegue influenciar as pessoas. Por conta disso, nós temos, então, 3 tipos de liderança. A liderança autocrática, que é o que eu estou falando, né? Que a ênfase se dá no líder, na figura de um gestor que tem alta competência, que tem a sua personalidade muito arrefecida, que é aquele líder que grita, o chamado líder de torcida, né? Aquele que grita e todo mundo consegue ouvi-lo e entendê-lo, mas a liderança é só apenas de cima para baixo. Existe a liderança democrática, que é justamente a comunicação o tempo inteiro entre líderes e liderados. Na verdade, o líder ele é situacional, porque quando a gente encontra um departamento ou uma empresa em que o líder é democrático, a gente nem consegue identificar somente um líder. A gente consegue ver que é justamente uma chamada família, que todos ali trabalham numa chamada sinergia tão grande que a gente nem consegue dizer que é trabalho de um, mas é trabalho de um grupo todo. E existe o chamado líder liberal, que é aquela pessoa que, na verdade, deixa à vontade os seus liderados. Mas o deixar à vontade significa que ele confia de tal modo que ele não precisa ficar o tempo todo esperando a troca. A troca vem naturalmente. Um líder liberal, ele dá ênfase aos subordinados. Ele desperta no subordinado a figura do líder dono, daquele que se preocupa, sim, que por ele não receber por aquilo, mas que ele sabe da importância que ele tem dentro da organização e da resposta que ele tem que dar para o seu líder. Por conta disso, gente, dos tipos de liderança, nós temos as moral e o clima organizacional, que é justamente o que a gente vive em torno daquele microambiente. Se eu tenho um líder autocrático, eu tenho a moral do grupo muito o quê? Arrefecida no seguido de fanatismo, de euforia, né? É aquela pessoa também que se sente muito subordinado. Então, existe também um alto nível de rejeição, de medo, né? Um líder democrático, ele eleva a moral, né? Porque ele distribui a chamada colaboração, a boa vontade entre as pessoas, né? Não há, mas há também um nível de dispersão grande. E o líder muito, vamos assim, democrático, ele também vai achar, ele está no meio, mas assim, a gente vai ver também de um lado que a colaboração se dá porque o líder, ele está junto, né? Ele está ali do seu lado, então você colabora não porque de fato você sabe da sua posição, mas porque no fundo você tem uma supervisão ali do lado, né? Então, por conta disso, nós temos aí os estilos de liderança que levam à direção de uma organização. Depois disso tudo, gente, vamos fazer a nossa APO? Leiam e falem da importância da organização formal e informal e sobre os tipos de liderança. Espero vocês na nossa APO.